Capítulo 13. Déjà vu, e uma solução das Arábias. Na manhã do dia 25 de outubro de 2010, Paulo Gouveia, Zarta, Marcelo Torres, o diretor jurídico da OGS, José Faverete, o diretor de produção, Reinaldo Belotti e Paulo Mendonça sentaram-se ao redor da mesa de reuniões da OGS preparados para a última teleconferência do processo de venda da companhia, com a equipe da norueguesa Statoil. Nas semanas anteriores, todas as outras alternativas haviam sido eliminadas. Quem não pulara fora formalmente, como a chinesa Knock ou a italiana Eni, mantinha as conversas num ritmo bastante lento e protocolar. Pareciam querer deixar o assunto morrer sem ter de dar uma resposta clara. Os banqueiros se esfalfavam para manter negócio vivo, simulando aos supostos competidores uma briga de bastidores que, no fundo, não existia. Estava cada vez mais difícil disfarçar o fato de que ninguém se candidatara a comprar a petroleira. Aquela seria a hora da verdade, não só por ser a última mas também porque os noruegueses, embora educados, não eram de muito rapapé. Iam direto ao ponto. E honraram a fama. Às 11 horas, o representante da Statoil abriu a reunião, falando de Oslo. Bem, meus caros. Como vocês sabem, fizemos um due diligence rigoroso sobre os dados da OGS. Gastamos muitas horas homem nesse processo, checamos todas as informações disponíveis, mas não conseguimos enxergar o mesmo volume de reservas que vocês. No fundo, para os noruegueses, era até uma forma polida de dizer o que pensavam sobre a empresa. Operadores de um campo na mesma região da OGS conheciam muito bem os reservatórios daquela área e seu comportamento. E tinham certeza de que a petroleira de Eike Batista era um engodo. Do lado brasileiro da conversa, a tensão era palpável. Gouveia tentou apurar o quão fritos estavam. Qual a discrepância entre as estimativas? Fez-se um silêncio, seguido de uma afirmação curta: a gente não chega nem à metade. O ar pesou. O executivo, porém, ainda especulou sobre o que àquela altura seria a salvação da pátria. Mas não há nenhum campo em que vocês tenham interesse em fazer uma oferta? Os noruegueses, então, foram obrigados a ser mais explícitos. A discrepância de avaliação se dá em todas as áreas. Não há nenhuma hipótese de associação entre nós agora. O melhor a fazer é encerrar esse capítulo do nosso relacionamento e esperar uma próxima oportunidade. Novo silêncio. Naquele momento, ante o revés, a equipe de Eike buscava uma forma de não deixar que os interlocutores desligassem, procurava um meio de reverter ou menos minimizar o cenário desfavorável. Mas não haveria criatividade que bastasse. Diante daquela resposta, era impossível reagir. Bem, então até a próxima vez, encerraria Gouveia, fazendo os agradecimentos de praxe. Um clima fúnebre se instalou imediatamente após o final da teleconferência. Marcelo Torres mantinha a cabeça baixa, olhando fixamente para o tampo da mesa. Faverete e Zarta se entreolhavam embasbacados com o tom adotado pelos noruegueses. O espírito da derrota fragorosa ainda não se havia dissipado quando o celular de Paulo Gouveia tocou. Era o chefe, do carro, a caminho do escritório, em algum ponto entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o aterro do Flamengo. E aí, como está a reunião? Acabou, Eike. Foi uma merda. Os caras estão fora. Eles dizem que não enxergam nem metade das reservas que estamos estimando. Não vão comprar nada. O quê? Não é possível, gritou o empresário, que prosseguiu. Me passa o Paulo Mendonça. Gouveia, que saíra para atender, entrou na sala e passou o aparelho ao Dr. Will diante de olhares ansiosos que logo se arregalariam ante a fala do geólogo ao telefone. Não, Mr. Batista. Foi fantástico. Eles querem sim. Estão dentro. Eles estão só negociando. Isso é conversa de comprador. Sim, vamos almoçar. Falamos mais durante o almoço. O patrão não sabia em quem acreditar. Pediu a Mendonça que colocasse Zarta na linha, o que não ajudaria muito.
Que, não sei, eles podem até estar negociando, mas não parecia. O empresário desligou confuso, enquanto, na sala de reunião, Gouveia interpelava Mendonça, dando início a um bate-boca frenético. Peraí, você assistiu à mesma reunião que eu? Você sabe falar inglês? Você entendeu o que o cara disse? Como é que você tem coragem de dizer que eles estavam só negociando? Seu mentiroso! Você está enrolando o Eike. Mendonça não se deu por vencido. Você é um menino, não entende nada disso. A indústria de petróleo é outro mundo. Você não conhece nada. E ao final, quando Gouveia e Zarta saíam, ainda completou, deixa pra lá. Se eles não quiserem, ainda temos os chineses. Dr. Will referia-se a Sinochem, mais uma das estatais chinesas que estavam de olho em petroleiras no Brasil. De início, a empresa ficara distante do leilão da OXY, uma vez que as outras duas companhias nacionais da China haviam entrado na disputa. Depois, estimulada pelo Credit Suisse, que ainda tentava salvar o negócio, decidiu dar uma olhada nas informações do Data Room. Pelos dados colocados ali, a petroleira deveria valer 130 bilhões de dólares, o que significava que teriam de desembolsar 26 bilhões se quisessem ficar com 20% da OXY. A situação estava, pois, naquele pé, sem qualquer movimento concreto. Mas Mendonça dizia ter sentido o cheiro de negócio e seguia demonstrando confiança. Quando o chefe chegou, Gouveia e Zarta já o esperavam. Seguiram-no para dentro de sua sala e fecharam a porta. Exasperado, o primeiro repetiria o que já falara ao telefone. Eike, acabou. Não existe essa conversa de negociação. Os caras estão fora. Não tem petróleo, Eike. Os caras não acharam nada na empresa. Zarta, sentado na cadeira ao lado de Gouveia, balançava a cabeça como para corroborar. O empresário franziu a testa preocupado e lhes disse que pensaria no que fazer. Dispensou os dois auxiliares e mandou chamar Paulo Mendonça, com quem saiu para almoçar. No dia seguinte, no Palácio da Guanabara para uma reunião com Sérgio Cabral, acompanhado de Zarta e Flávio Godinho, e que se mostrava confiante. Dr. Will lhe garantira que aquilo tudo fazia parte do processo, que, se os noruegueses não quisessem comprar a OXY, os chineses certamente entrariam no jogo. Os chineses, afinal, o adoravam. Ele era o Mr. Eight, um contumaz criador de riqueza que chegara ao posto de 8º homem mais rico do mundo. Tudo daria certo, assegurara Mendonça, e logo nó seria desfeito. O empresário, inclusive, pedira a Gouveia que procurasse o interlocutor do grupo junto a Sinochem, Marcus Silberman, do Credit Suisse, e o pressionasse por uma resposta. Talvez tivesse sido melhor continuar na ignorância. O retorno chegou enquanto ainda estavam na antessala do governador. A voz lúgubre do diretor de finanças corporativas do Grupo X não deixava espaço para dúvidas. O Silberman disse que os chineses recusaram veementemente fazer uma proposta. Eles não só não viram o mesmo valor que a gente, como estão se sentindo ofendidos, ludibriados por termos tentado empurrar 100 bilhões para cima deles. Acabou. Ninguém vai comprar a OXY. Ninguém. Ao ouvir aquilo, Eike ficou branco e pôs as mãos na cabeça. Era como se tivesse acabado de escutar o veredito do juízo final. Então, abaixou-se, apoiou os cotovelos sobre os joelhos e se pôs a lamentar baixinho, puta que pariu. Ser fodido por um geólogo de novo, não. Geólogo, não. Zarta e Godinho conseguiam imaginar o que o chefe sentia. Haviam acompanhado a prolongada agonia da TVX e sabiam que, na opinião do empresário, os maiores culpados por seu fracasso no Canadá eram os geólogos, que o tinham empurrado para as apostas erradas. De repente, todo aquele passado esquecido, os traumas da queda no mercado canadense, os erros cometidos, tudo veio à sua mente. Era como se sentisse tudo de novo. E ele não conseguia reagir. Zarta então aproveitou para insistir na tese da intervenção sobre a petroleira. Eike, deixa a gente entrar na OXY.
Chama uma auditoria para conferir os dados. Coloca outra empresa para verificar tudo. Ou então chama alguém do grupo mesmo. Tem o Carneiro, seu da Osx, que vive dando porrada no Paulo Mendonça. Ele está sempre dizendo que está tudo errado na empresa. Vamos pedir ajuda a ele, entrar lá e resolver. Abalado, o empresário concordava com tudo. Tá bom, pode fazer. Na mesma hora, Zarta telefonou para Gabriel de Biasi, o Gabinha, o gerente financeiro da Ox, logo abaixo de Marcelo Torres na hierarquia da companhia, e pediu que o rapaz estivesse em sua sala ao final da manhã. Deixou o patrão com Godinho e Cabral e voltou para o grupo, para se encontrar com de Biasi, a quem foi logo dizendo: está na hora de você escolher suas lealdades. Gabinha garantiu que estava fechado com Eike, comprometeu-se a entregar os papéis para análise e saiu. Foi a última vez em que os dois estiveram a sós no mesmo ambiente. Em seguida, Mendonça declararia guerra aberta a Gouveia e Zarta. E o empresário preferiria esquecer o episódio, até porque já tinha em vista outra solução mágica. Não mais na China, mas em outro canto do planeta, as Arábias. Na primeira semana de novembro de 2010, Eike, o filho Toro e Paulo Mendonça desembarcaram no aeroporto de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, e foram recebidos por uma comitiva de turbantes. Eram esperados para uma reunião com Sua Alteza, o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, um dos 19 herdeiros do fundador dos Emirados e dono de uma fortuna estimada em 4,9 bilhões de dólares pela Forbes. Hospedaram-se no Yas Viceroy, um hotel de 499 quartos coberto por 5.000 painéis de LED que mudam de cor -2 construídos sobre a pista do circuito de Fórmula 1, que receberia prova nos próximos dias. Fora Mansour, um apaixonado por esportes, quem trouxera, aliás, a categoria mais importante do automobilismo mundial para o Emirado. Praticante de corridas de cavalos no deserto e amante do futebol, também comprara o Manchester City, da Inglaterra, e já havia investido mais de 750 milhões de libras no time, adquirindo os passes dos atacantes Robinho e David Silva. Prestes a completar 40 anos, o Sheik tinha um estilo jovem e midiático que combinava com o de Eike. Educado nos Estados Unidos e casado com uma das filhas do rei de Dubai, era uma estrela em ascensão na Arábia. Mas o que verdadeiramente interessava ao brasileiro era o fato de que, na divisão de tarefas da realeza, cabia ao seu anfitrião gerir um dos fundos soberanos de Abu Dhabi, o Mubadala, com mais de 88 bilhões de dólares em ativos. Seu objetivo ali, portanto, seria cativar Mansour. O projeto LAN fizera água, é verdade, mas o empresário já tinha um plano B em mente. Se não queriam comprar a Ox, que comprassem a ele, Eike, um ativo já testado e aprovado. No dia seguinte, pela manhã, o grupo foi levado pela comitiva do Sheik para assistir à prova de testes do Grande Prêmio, no lugar reservado aos convidados VIPs. Depois, seguiram para a marina, onde estava ancorado o superiate do Sheik. Devidamente descalços e acomodados em um salão no primeiro nível da embarcação, foram servidos de água e caviar enquanto esperavam. O anfitrião não demoraria muito a aparecer, devidamente paramentado com seu turbante real. Embora educado, comportava-se de forma protocolar e distante. Enquanto Eike discorria sobre o momento mágico do Brasil e as inúmeras oportunidades ao sul do Equador, o Mansour se distraía com a TV de tela gigante que transmitia os aprontos da Fórmula 1. Só quando o brasileiro começou a falar sobre suas companhias o árabe passou a prestar atenção. Depois de apresentar seus projetos, o empresário disse buscava um sócio estratégico, alguém para comprar um pedaço de sua holding e ser seu parceiro na condução do Império X. Queria, pois, que Mansour avaliasse a possibilidade de fazerem algo juntos. Quando concluiu, o monarca destacou um subordinado para que avaliasse a Ox e encerrou o encontro, convidando-os para assistir ao Grande Prêmio de Abu Dhabi no camarote real. Agradeceram, mas, de volta ao hotel, decidiram não ficar para a corrida.
Eike estava cansado e queria voar para o Brasil. Assim que colocou novamente os pés no hall do Ias Viceroy, o empresário, satisfeito com as possibilidades inauguradas pelo encontro com o Sheik, tocou no tema que tirava o sono de Paulo Mendonça. Olha, não esqueci daquele assunto, viu? Vou autorizar. O português foi para casa satisfeito. Aquele assunto era a entrega dos pacotes de ações prometidos a toda a diretoria da UGS, que estavam por vencer no final daquele novembro de 2010. Os homens-chave do geólogo no Rio de Janeiro já estavam ansiosos pela grana, cerca de 195 milhões de reais a serem distribuídos a 27 executivos, dos quais o próprio Dr. Will receberia 49 milhões. Como sempre, Eike adiava ao máximo a decisão de liberar os pacotes, o que deixava o corpo gerencial ansioso. Aquele ano, porém, fora magnífico para a petroleira na bolsa. Contando com a fortuna certa, eles tinham comprado casas maiores, adquirido imóveis de veraneio em Angra dos Reis ou Búzios, carros importados e até imitando o estilo de vida do patrão Lanchas. Com o malogro das negociações para a venda da UGS, no entanto, temia-se que Eike resolvesse segurar as ações. Graças ao Sheik Mansour, seu ânimo estava amansado. Para aplacar também a ansiedade do mercado, que já se perguntava quando, afinal, sairia a venda da petroleira, o empresário mandou que um de seus executivos vazasse aos jornais que o negócio ficaria para 2011, o que, segundo a fonte, poderia resultar em preço melhor, pois se aproximava a hora de a empresa começar a produzir. Faltava só pacificar o time, o que não tardaria a ocorrer. Antes, porém, Eike teria ainda uma surpresa desagradável. O almoço do Grupo X naquele início de dezembro transcorria como de hábito, com discussões esparsas sobre os assuntos das empresas, quando Leonardo Moretti-Sony, diretor financeiro, chamou a atenção do chefe para uma situação sui generis. Na noite da sexta-feira anterior, o jato Legacy 600 de Eike decolara rumo às Bahamas levando a primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, com os 2 filhos pequenos, 2 babás e amiga Jordana, mulher do empreiteiro Fernando Cavendish, amigo de décadas de Sérgio Cabral e dono de mais de R$ 1 bilhão em contratos com o governo do estado. Entre eles estava também o filho do primeiro casamento de Jordana, Luca, e a babá. Os demais Cavendish, Sérgio Cortes, secretário de Saúde do Rio, e acompanhante seguiriam num voo comercial 6 ao pousarem em Manaus, para que os passageiros apresentassem seus documentos de saída do Brasil. Descobriu-se que Luca não tinha autorização do pai para deixar o país. Como os agentes da Polícia Federal não liberaram a saída do garoto, Adriana seguiu com seus meninos para o Caribe, e Jordana ficou esperando pelo documento. 2 dias depois, quando a papelada finalmente chegou, o avião de Eike, estacionado em Nassau, regressou para buscar Jordana na capital do Amazonas por ordem de Adriana. Faltava, porém, um integrante para que o time viajante ficasse completo, o próprio Cabral, que o Legacy, desde as Bahamas, foi buscar no Rio. Uma semana depois, retornariam todos: governador, Adriana, Jordana e entourage. Ao final, o périplo custara mais de R$ 600 mil ao Grupo X, que pagava as despesas do jato. Moretti-Sony, a quem cabia lidar com as demandas de Cabral, reclamou do que considerava um abuso. É verdade que, pela combinação que o político tinha com o empresário, bastava reservar o avião com antecedência para usá-lo, sem restrições. Mas todas aquelas idas e vindas já eram demais. O patrão concordou: que abuso. Alguém tem que dar um toque nele, sim, era o que todo mundo pensava. Até que se perguntou: mas quem vai fazer isso? Silêncio absoluto. Ninguém iria. Nem o próprio Eike. A briga entre Gouveia e Mendonça deixara o clima entre os executivos da UGS e os das outras empresas X ainda pior do que já estava. O advogado, que entrara no grupo ainda como estagiário, não achava mais possível frequentar o mesmo ambiente de trabalho que Dr. Will. Além disso, depois de 13 anos trabalhando para o empresário, julgava merecer alguma compensação.
Embora ainda jovem, com 35 anos, Gouveia costurara uma ampla rede de contatos no exterior, montada em decorrência das andanças pelo mundo para cuidar dos interesses do chefe. Sob suas mãos haviam passado todas as grandes associações de Eike desde 1997, incluindo as vendas de fatias da MMX para Anglo e para a chinesa Wisco. Assim, tornara-se quase tão poderoso no dia a dia do grupo quanto Godinho, com a diferença de que não tinha um relacionamento pessoal tão íntimo com o patrão. Como o colega, detinha participação de 1% em quase todas as companhias X e cotas negociadas em separado com o próprio Eike, longe dos olhos dos outros executivos. Para os interlocutores externos, era um jovem brilhante diplomático, alguém com quem se podia conversar. O empresário também gostava muito do advogado, mas começara a rever e questionar tal apreço desde os últimos acontecimentos. Em suma, desconfiava de que o pupilo já enveredasse por um caminho perigoso de se achar mais importante do que ele próprio. Como planejava abrir um escritório em Nova York, convidou-o então para comandar a expansão. Era uma boa maneira de desanuviar. Durante todo o mês de dezembro de 2010, Gouveia visitou alguns locais onde instalar o escritório e conversou com investidores, preparando o terreno para a chegada do grupo aos Estados Unidos. Quando voltou, em janeiro de 2011, sentiu que o chefe estava diferente. Para começar, passara a circular para todo lado com o cão Erik, um pastor alemão que só respondia comandos na língua pátria e que chegara ao Brasil de jatinho, acompanhado de 2 treinadores. 7 eram presente do amigo Jeff Sofer, também bilionário e dono do Hotel Fontainebleau, em Miami. Sofer se assemelhava a Eike em muitos aspectos: jovem, boa pinta e empreendedor, gostava de belas mulheres, namorava a modelo australiana Ellie Macpherson e de negócios ousados. E também já vivera altos e baixos. Conheciam-se de longa data, desde que o brasileiro lhe vendera uma propriedade em Miami, mas haviam se aproximado recentemente, quando começaram a conversar sobre uma possível associação para administrar o Hotel Glória. Eram, então, os mais novos melhores amigos, e o cão Erik, a grande prova dessa amizade. Orgulhoso do novo mascote, o empresário frequentemente o levava para o trabalho e o mantinha sempre por perto, muitas vezes falando-lhe em alemão enquanto conduzia reuniões ou dava entrevistas. Num desses papos, com Erik como testemunha, disse a Gouveia que mudara de planos. A inauguração do escritório em Nova York ficaria para o final de 2011, de modo que o advogado teria de adiar sua ida para o exterior. Ele assentiu, mas não era um calouro no mundo de Eike. Sabia que aquilo sugeria que seu tempo no grupo X estava perto do fim, o que se tornaria certeza poucos dias depois. Nos primeiros dias de 2011, sem maiores avisos, o empresário convocou Godinho, Zarta e Moretissoni à sua sala e se pôs a lamentar. Chamei vocês aqui porque estou tendo problemas com o Paulo Gouveia. Ele tem tomado decisões sozinho. Acha que pode ser mais importante do que eu. Como os subordinados ensaiavam uma defesa do colega, o patrão decidiu trazer Gouveia para discutir a questão abertamente. Na frente de todos, falou que pegara muito mal ele ter inserido o grupo entre os beneficiários de uma liminar contra a divulgação ao mercado dos salários dos executivos de companhias de capital aberto. Segundo Eike, a atitude provocara constrangimento numa reunião recente que tivera com a diretora da CVM, Maria Helena Santana. Reclamou, ainda, de que o advogado dera à nova empresa de portos criada no grupo o nome de Porx sem consultá-lo. Por que você botou um nome de 5 letras em uma empresa minha, hein? Você não sabia que nome com 5 letras dá azar? Gouveia não encaixou o golpe e passou a retrucar as alegações do chefe. Eike, você tá maluco? Já fizemos isso quando criamos a Ironx e a MMX11. O empresário, no entanto, seguiria admoestando o auxiliar até que a conversa virasse discussão, com os decibéis subindo a cada resposta, até que se falou no nome de Paulo Mendonça.
O patrão acusava o advogado de maltratar o Dr. Will. Ele é um funcionário dedicado e merece mais respeito. O executivo então afirmou que o geólogo era um mentiroso e que o estava enganando. A esta altura, ambos já gritavam e o bate-boca podia ser ouvido de fora da sala. Eike atacou: "Você é um moleque arrogante. Quem você pensa que é? Não sabe nada de petróleo. Quer saber? Você não vai mais para Nova York." "Tudo bem. Estou fora", reagiu o outro. "Ótimo", encerraria o empresário. Gouveia saiu bufando. Godinho foi alcançá-lo no corredor. "Calma, Paulo. Vocês têm de conversar. Vocês estão de cabeça quente." "Eu não estou de cabeça quente. Fiz exatamente o que tinha de fazer." O colega tentou contemporizar. "Pensa bem. Daqui a 10 anos você estará no lugar dele." Sem sucesso. "Flávio, essa empresa é dele. O grupo é ele. One-man show. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dele." Antes de jogar a toalha, o interlocutor ainda lançaria: "Vou te falar a mesma coisa que disse para o Rodolfo. Você é muito burro de sair daqui." Era uma segunda-feira. Por obra de Godinho, ficou combinado que Eike e Gouveia se encontrariam no dia seguinte para uma conversa civilizada. Na terça, portanto, perto da hora combinada, já pronto para sair, o advogado recebeu uma ligação da secretária do empresário: o chefe só poderia recebê-lo na quarta-feira. No dia seguinte, entretanto, a reunião seria adiada novamente, para quinta. Eram sucessivas e evidentes manifestações de desprestígio. Na sexta-feira, pois, sem afinal se despedir do patrão, Gouveia mandou para Eike, por e-mail, uma carta de renúncia, em que registrava o encerramento de seu vínculo com o grupo. Nos 13 anos a serviço das empresas X, o diretor de finanças corporativas acumulara, para além da agenda global, uma fortuna de mais de 200 milhões de reais. Nada mal para um jovem de apenas 35 anos. Alguns meses depois de deixar o grupo e de passar um período sabático em Nova York, Gouveia se tornaria sócio da corretora XP. Já para seu ex-chefe era o início de uma temporada difícil. Não dava para disfarçar o fato de que, após um ano anunciando que venderia parte da Oaks, nenhum novo sócio importante investira na companhia. Começava ali um ciclo de desconfiança que algumas atitudes de Eike e de Dr. Will só contribuiriam para agravar. Se para parte da tropa a saída de Gouveia representava perda importante, para Eike o episódio imediatamente virara passado. Ao contrário do que acontecia nos tempos das vacas magras, o grupo era então procurado por executivos de alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior. Todos queriam trabalhar com o empresário mais quente do momento. A rotatividade de quadros nas companhias X era grande e o advogado logo seria substituído. Naquele momento, portanto, Eike estava muito mais ocupado com uma nova conquista, a tcheca Verônica Varekova, loira deslumbrante de 33 anos, que conhecera na casa do amigo Jeff Sofer, em Miami, e que mexera com seu coração. Modelo reconhecida internacionalmente e garota propaganda da marca Hublot, ela construíra uma carreira internacional de sucesso, algo que o empresário admirava. No entanto, o que o deixara realmente fora de prumo haviam sido as curvas da moça, por 8 anos uma das garotas de biquíni da edição anual da revista americana Sports Illustrated, espécie de selo de qualidade que apenas as mais belas do mundo têm o privilégio de ostentar. O namoro com Flávia esfriara, o casal estava afastado, e ele viajava muito. Ao conhecer a tcheca, passara a se ausentar ainda mais, com frequentes paradas em Nova York para vê-la. Estava tão empolgado que mandara fazer um mapa astral da modelo para verificar se havia compatibilidade entre eles. Verônica organizara um jantar para o empresário em seu apartamento no bairro do Village e convidara vários amigos. Eike, por sua vez, a levaria para Angra dos Reis com um grupo formado por Sofer e a mulher, o tenista André Agassi e outro amigo recente, Ted Forstmann.
E também apresentaria aos mais próximos, entre os quais o governador Sérgio Cabral e a mulher, Adriana. Por essa época, a modelo chegara até a visitá-lo no escritório, deixando o numeroso pelotão de marmanjos do grupo embasbacado ante a nova acompanhante do chefe. Amigos de outros tempos diziam que desde Luma não viam tão encantado por uma mulher. Como ele não fazia questão alguma de escondê-la, notas sobre o affair logo surgiram nos jornais. Mas o romance, dificultado pela distância e pelas agendas apertadas, morreu mais rápido do que ambos esperavam. E Eike acabaria voltando para Flávia, com quem já estava entre idas e vindas por quase 7 anos.